começar. Bem, a aula de hoje, gente, é uma aula que particularmente eu gosto muito, que a gente vai trabalhar as relações de plano e altimetria. A gente vai começar a ter uma topografia mais aplicada. Particularmente, quando a gente está trabalhando com topografia, lá no começo do semestre, às vezes vocês começam a se perguntar, meu Deus, rumo e azimuth, o que é isso? Onde eu vou colocar isso e tal? E aí a gente vai para os levantamentos, né, em plano e altimetria. Depois, eu vou te mutar aqui, tá, Larissa? Depois, a gente vai para as relações de tolerância, os tipos de levantamento e assim por diante. E aí a gente entra na área de plano e altimetria. O que é a plano e altimetria? É juntar a parte de planimetria, que seria a parte do levantamento plano, por exemplo, das coordenadas x, y, com as relações altimétricas, seriam aí as relações do eixo z, né, que seria aí relacionado à cota. Basicamente, a gente não vai ver levantamento, mas a gente vai ver mais aplicação. Quando a gente pensa em plano e altimetria, eu vou me desligar aqui só para vocês poderem enxergar. Quando a gente pensa em plano e altimetria, basicamente a gente está pensando em representação do relevo, né? Então, toda vez que eu trabalho com plano e altimetria, um dos produtos plano e altimétricos, e o mais usual que vocês já viram, são as cartas plano e altimétricas, onde eu vou ter tanto levantamento plano como levantamento altimétrico. Desse produto, onde eu tenho tanto levantamento plano como levantamento altimétrico, eu consigo dizer algumas coisas do meu terreno. Dentre eles, dessas coisas que eu consigo trabalhar uma relação de representação do meu relevo. Em que sentido? Eu consigo representar o meu relevo através, por exemplo, de curvas de nível, ou através de perfis longitudinais. A ideia, então, é que a gente consiga, a partir do nivelamento da planaltimetria, estou tentando ajustar a minha tela aqui, a gente consegue, então, através da planaltimetria, trabalhar alguns conceitos relacionados a como que está o comportamento daquele terreno, né? Isso a gente vai trabalhar a partir dos pontos cotados e das relações horizontais. Por isso que é plano e altimetria, porque eu estou trabalhando tanto uma relação horizontal, por exemplo, uma distância horizontal, como eu também estou trabalhando uma relação vertical, tipo altitude. Dentro da plano e altimetria, é onde a gente estuda, por exemplo, como que a gente representa uma curva de nível, ou o que é uma curva de nível, para que serve uma curva de nível, quais são as características de uma curva de nível. Ou a gente vai conseguir entender também o que é um perfil, para que a gente usa um perfil, se é um perfil longitudinal, se é um perfil transversal. O perfil ele tem uma relação interessante porque ele mostra um pouco do comportamento do terreno em determinado local, né? Então, nas operações topográficas, nós denominamos relevos e elevações e depressões do terreno. Esse relevo ele pode ser representado. De que forma? Através de um perfil ou de curvas de nível dentro de uma planta, sempre a partir desses pontos cotados. Seja no plano do papel, seja no plano do computador. Você pode imprimir isso ou usar isso dentro de um software. Vocês estão mais acostumados a usar um AutoCAD, mas ele não é um SketchUp, por exemplo, mas eles não são os únicos softwares que dá para trabalhar esse tipo de relação. Entre outros softwares, você poderia trabalhar um que a gente vê lá no oitavo, talvez sétimo semestre, aqui, dependendo do seu qual perfil que você está, que seria lá nas relações de geoprocessamento, onde a gente consegue ver daí o modelo digital do terreno, algo que nós vamos lá para frente trabalhando no geo. Mas, em relação a isso, nós estamos representando o terreno. O primeiro deles é o que nós chamamos de perfil longitudinal e perfil transversal. Quando a gente trabalha, quando a gente faz um levantamento de nivelamento, que nem a gente viu na aula passada, seja nivelamento trigonométrico, nivelamento geométrico, é interessante que quando você faz esse levantamento, você consegue fazer um levantamento de como que é o perfil de um determinado local. Lembra que no nivelamento trigonométrico,
Não sei se você vai lembrar disso, né? A gente viu só a aula passada, mas eu consigo, por exemplo, eu sempre faço os desenhos aqui assim na vertical, né? E eu coloco os equipamentos nesses pontos. Esse desenho que a gente está mostrando, esse corte lateral, é o nosso perfil longitudinal. É que a gente não fala que é um perfil, né? Mas toda vez que eu estou fazendo aquele nivelamento geométrico, onde eu estou pegando o equipamento, colocando ele em determinado ponto, marcando o ponto de cota, indo para um outro ponto e assim por diante, é o que nós podemos chamar de perfil longitudinal. A gente basicamente faz um corte no nosso terreno e esse corte ele vai representar um pouco do comportamento do terreno. Por exemplo, onde é mais declivoso, onde tem menos declividade, se eu estou num aclive, se eu estou num declive. Quando a gente trabalha com perfil, a gente consegue ver algumas coisas. O perfil também serve para a gente trabalhar a parte de terraplanagem, principalmente pelos perfis transversais. Uma outra coisa importante dos perfis é que nós utilizamos eles também para fazer dimensionamento de estrada, né? Como que vai ficar a parte de pavimentação da estrada, se tem uma declividade, para que a água tenha uma boa drenagem na estrada, tudo isso são demarcados por esses perfis longitudinais e transversais. Eu coloquei um exemplo aqui, só para vocês verem como que é um perfil, né? Às vezes você já viu isso, se você nunca viu isso, talvez você já tenha visto isso nos seus livros de escola, quando o professor de geografia quer mostrar como que está o comportamento do terreno ou como que é o terreno do estado de São Paulo. Ele acaba mostrando esses perfis longitudinais, né? Então, o perfil ele é uma representação gráfica das diferenças de nível, seja de cota ou seja de altitude, sempre pensando em relação a um plano horizontal. Então, onde está o plano horizontal aqui? Toda essa relação aqui embaixo ó, da escala é o meu plano horizontal. Isso daqui é uma distância horizontal. Sempre ele vai trabalhar essa distância horizontal por uma relação de diferença de nível ou de altitude que vai estar relacionado aqui com o eixo do Y. Então, é sempre essa relação entre o eixo do X, onde eu tenho uma distância horizontal, e um eixo do Y, que eu vou ter uma distância vertical, ou nós podemos chamar também de cota ou de altitude. Repara o seguinte, né? Aqui ele está mostrando um corte de um lugar bem... a relação horizontal aqui tem uma distância até que relativamente grande, né? Se você reparar aqui, ó, esse perfil longitudinal vai de 0 metros a 2.000 metros. E ele tem uma variação de altitude de 800 até 860. Ou seja, você tem aqui a relação do perfil. Hã? Tá tudo. Opa, vou mutar aqui, rapidão. Aí. Bem, aqui eu tenho uma relação do meu perfil onde eu tenho uma relação entre o eixo do X, que seria uma distância horizontal, que a gente calcula pela planimetria, e o eixo do Y, que é uma distância vertical calculada pela altimetria. Ou seja, né, só para vocês entenderem, né, aqui eu vou ter valores da altimetria, então todos os nivelamentos, nivelamento tá querendo travar aqui no computador. Todos os nivelamentos, seja ele nivelamento barométrico, nivelamento trigonométrico, vou abrir aqui de novo que travou o programa. O nivelamento geométrico, a gente tira essas relações pela altimetria. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Agora, quando a gente quer as relações da planimetria, aí a gente vai tirar, do X, no caso, né? A gente vai tirar pelas relações que a gente viu nas aulas de planimetria, por exemplo, por irradiação, por poligonação, e aí a gente vai ter os valores de distância horizontal. Então, a distância horizontal, eles são valores que são calculados pela planimetria. Por isso que é plano e altimetria, porque eu tenho as duas relações aqui, né? Eu tenho uma relação da altimetria junto com a relação da planimetria. Isso é um produto da plano e altimetria, que é o que nós chamamos de perfil longitudinal. Pensa num terreno, né?
É como se eu estivesse olhando reto no terreno, e aí você vai ver que o próximo ponto está mais para cima, o outro ponto está mais para cima. Quando você consegue ter essa relação do seu terreno, você enxerga esse terreno pelos pontos, você começa a desenhar um perfil. Eu coloquei um outro desenho aqui para a gente enxergar um pouco isso. Isso daqui é um exemplo de uns terreninhos antigos da Paola, né? Aqui, o que que é feito, né? Eu tenho aqui um terreno, aonde, se você reparar, ó, a parte em verde seria a parte mais baixa do terreno, e a parte vermelha seria a parte mais alta do terreno, pensando em altimetria. O que que a gente faz? Basicamente, dentro do terreno, eu venho e faço, deixa eu pôr em preto aqui, que você enxerga melhor. Eu venho e faço um corte no meu terreno. Então, eu venho lá e corto o meu terreno. E aí, a partir desse corte, eu vou traçar, talvez você já tenha feito isso em alguma disciplina, né? Você vai traçar aí um perfil. Esse perfil que você está traçando aqui é o que nós chamamos de perfil longitudinal. O que que ele está pegando aqui? As relações do terreno dentro dessa linha. Então, o que que eu vou observar? Tudo que tiver encostando nessas curvas de nível, eu vou lá e vejo como que está essa relação dentro desse ponto onde encostou na minha curva. Então, eu venho aqui e calculo o valor da cota nesse ponto, o valor da cota nesse ponto, ou no caso aqui da diferença de nível, né, da cota desse ponto, e no final do meu terreno. E aí eu vou conseguir desenhar aquele gráfico aonde eu vou ter uma distância horizontal, que seria o comprimento dessa reta preta, pelos valores altimétricos que nós encontramos nessas valores de curva de nível. No final, o que que eu vou ter aqui? Aqui eu desenhei um terreninho, onde a gente tem, por exemplo, aqui uma superfície 3D. Aqui fica um pouco ruim de enxergar, mas é como se eu tivesse aquela linha cortando aqui dentro desse perfil, né? Vou fazer em preto de novo aqui. E aí eu consigo enxergar aqui qual que é o comportamento do meu terreno. A gente consegue fazer isso em vários softwares, né? Eu, particularmente, trabalho mais no ArcGIS, eu faço tudo isso aqui num programa de C. Mas eu consigo, então, ver como que é o comportamento desse terreno dentro desse perfil que eu tracei. Trazendo um pouquinho mais próximo, fazendo um exemplo, seria isso, né? Eu tenho o meu terreno, traço a minha relação aqui do meu perfil e eu vou entendendo, ó, por exemplo, vamos dizer que esse terreno aqui, ele tem cerca aí de mais ou menos 40 metros, estou chutando o valor, 40 metros de comprimento aí dentro desse perfil que eu tracei. Vamos dizer que você tem aí mais ou menos 40 metros na relação do X. E aí, o que que você vai fazer? Basicamente, você vai procurar aí encontrar os valores relacionados, né, a esses pontos que você gostaria de saber os valores altimétricos. Então, você vai encontrar aí determinados pontos, onde, professor, como é que eu acho esses pontos? Se eu não tivesse essas curvas desenhadas, eu faria esses pontos por nivelamento geométrico. Colocaria o equipamento, colocaria as minhas miras nesses pontos e a partir do levantamento eu ia ir realizando e calculando os valores de cota para cada um desses pontos amarelos aqui, como a gente fez lá, por exemplo, na, na aula passada. Então, vamos dizer que esse ponto aqui, esse primeiro pontinho, é o ponto do nível da rua. Vamos dizer que vale zero ali, só para ter um valor, né? Então, você teria lá, por exemplo, um ponto zero, onde você teria o eixo aí entre esses dois pontos, depois você teria algo, vamos dizer que você percorreu aí cerca de 20, estou chutando o valor aqui, 20 metros, e dentro desses 20 metros você tem lá um valor de 1 metro. Então, você clica lá mais um pontinho dos 20 metros. Aí você andou mais, vamos dizer que você andou aqui cerca de mais uns 15 metros, mais ou menos, e aí vamos dizer que você achou 1,5. Então, andei aqui 5, 10, 15 metros, 1,5, 15 metros mais ou menos. Estou chutando o valor aqui bem aproximado, tá? Para não gastar muito tempo aqui no desenho, mas eu vou bater nos valores entre a relação horizontal pela relação vertical. E aí acho mais um outro ponto, aí vamos dizer que você andou 5 metros e achou o ponto que vale 2 metros, por exemplo. E no final você achou mais um ponto ali, que seria 2,5 metros, que dá aí os 40 metros. Um pouquinho mais de 40 metros aqui, deu 45, vamos dizer que deu aqui mais ou menos.
que você vai basicamente fazer? Vai ficar uma linha horrível aqui, né? Porque desenhar no computador assim a mão livre é uma porcaria, mas você teria aqui, vou desenhar um momento, tá, gente? Vou desenhar aqui mais ou menos o que a gente teria, que seria o nosso perfil aí desse terreno. E aí você desenha o seu perfil. Isso aqui é uma coisa bem legal, cara, porque a partir desses valores do perfil longitudinal, eu consigo falar algumas coisas para o meu terreno. A primeira coisa que eu posso falar da planaltimetria é qual é a declividade do terreno, porque agora eu tenho uma relação de distância horizontal por uma distância vertical. É a primeira variável interessante que a gente pode calcular aqui. Se alguém quiser me interromper, pode me interromper, tá, gente? Uma outra relação interessante que a gente pode tirar daqui, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, é a relação para terraplanagem. Tipo assim, ó, vamos pensar uma coisa interessante, ó, quer ver? Vamos pensar que se eu fosse cortar esse terreno e fosse fazer uma movimentação de terra, e tudo que eu tirar de terra a partir dessa linha de 1,5 e jogar para o lado em verde, eu vou conseguir deixar esse terreno bem planinho, sem precisar comprar terra, por exemplo. Aí, o perfil longitudinal ele serve para a gente ter uma base de cálculo. Então, por exemplo, a partir do 1,5, só fazendo um exemplo, a partir dessa linha aqui ó, de 1,5, tudo que está para cima, lá a gente vai ver isso em corte a termo, eu posso fazer um corte. Quer dizer que tudo que está para cima de 1,5 metros de altitude, eu vou cortar. E tudo que está para baixo em relação a esse 1,5, eu vou fazer um aterro, quer dizer, eu vou colocar terra. Então, eu vou fazer um aterro. Esse é o princípio básico de corte-aterro. Quando a gente pega um perfil longitudinal e vê onde que vai ter corte, onde que vai ter aterro. Olha para você ver, né? É uma relação que sai de um gráfico, tá? Essa relação de corte-aterro. Depois tem os cálculos, né? De quanto de terra vou tirar ou colocar naquele local. Mas o princípio da relação de terraplanagem, ele sai dessas relações de perfis, seja de perfil longitudinal ou do perfil transversal. Beleza, gente? Consegue entender essa relação do perfil longitudinal? Tudo bem, gente? Se tiver tudo bem, dá um ok aí para eu seguir. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar também, tá? Só dá um ok no chat aí ou dá um oi aí no áudio para eu saber aí continuar andando aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Essas relações, eu particularmente gosto muito de planaltimetria porque começa a ficar mais prático as relações de topografia. Uma outra coisa interessante é fazer a conta ao contrário. Então, por exemplo, aqui você está vendo o perfil longitudinal. Aqui tem uma coisa bem legal. E aí, a partir de alguns valores que eu posso determinar desse perfil longitudinal, aqui vamos dizer que você foi para campo e o cara levantou, ele não tinha as curvas de nível, mas ele levantou o seu terreno através dos levantamentos, por exemplo, por nível geométrico, por exemplo. Ele fez um nivelamento geométrico e aí ele calculou esse perfil. Aí eles vão pedir para ele, eu quero que você desenhe agora uma relação um pouco mais simples, mas aonde que estão as curvas de nível desse terreno? Essa é a primeira relação que a gente pode pensar de curva de nível. A gente pode fazer um levantamento usando nivelamento geométrico, criar um perfil dentro dessa linha, desse nivelamento, como a gente fez na aula passada, e aí, a partir dessa linha de nivelamento, eu consigo calcular, ou aqui ainda não vai dar para dizer muito, mas aqui eu consigo dizer um pouquinho de como que é o comportamento das curvas de nível. Basicamente é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito calcular a curva de nível. Eu aprendi a fazer isso, eu acho isso fantástico. Então, vamos dizer que você quer curvas aqui a cada 1 metro. E aí você chegou nesses gráficos. Por exemplo, essa linha pontilhada corresponde aí a valores de cota, por exemplo, eu quero as cotas a cada 1 metro. Então, eu tenho aqui ó, o 586. Onde que ele toca nesse gráfico? Ele vai tocar aí mais ou menos nesse ponto aqui. A partir desse ponto, eu posso jogar isso aqui para baixo e segurar esse ponto aqui um pouquinho. Deixei essa linha muito grossa, fazer uma linha mais fina. Então, por exemplo, ó, através desse ponto de cota aqui que eu quero calcular, ó, 586, eu quero saber onde está a curva de nível dela. Como que é a curva de nível dela? Então, eu consigo pegar essa linha e jogar ela para um outro determinado ponto aqui de representação abaixo do meu terreno. Eu consigo pegar a linha. Aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para o 587. Então, vem aqui,
vejo onde bate no meu gráfico e, de novo, jogo aqui para baixo. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o 588. Repare o seguinte, ele quase toca. Vamos dizer que ele toca esses dois pontos do gráfico, só para ficar interessante. Então, ele bate aqui nesse primeiro ponto do gráfico e depois ele bate, na verdade bate na linha pontilhada, está um pouquinho mais para cima aqui. Em relação ao 588. Oh, eu quero pegar a linha. Pegar a linha. Vamos ver se consigo pegar a minha linha aqui. Espera aí. Vamos dizer que se 588 aqui, ó, ele está só um pouquinho mais para cima aqui em relação ao desenho. Ficou pior ainda. Aí. E aí, ó, a partir desse ponto, eu posso novamente aqui jogar uma linha aqui para baixo, onde bateu no 588 e onde bateu novamente aqui no 588. E no final, você tem aqui o 589, você vê onde bateu no seu gráfico, e aí você joga novamente mais uma linha. Agora, repara o seguinte, vou fazer a mão livre aqui, mas só para você entender. Por exemplo, aqui tem a cota de 586, sai um pouquinho ali, mas tudo bem. Então, teoricamente, nesse ponto, está passando uma curva de nível. Qual? A 586. Mas um pouco acima dela está passando uma outra curva de nível. Qual? A 587. Mas aqui a 588 bate em dois pontos do meu gráfico. Isso quer dizer o seguinte, que essa curva de nível aqui, ela está se fechando em relação aos dois pontos. Quer dizer, essas linhas vão se fechar. É claro que todas as curvas de nível, elas têm que se fechar, é um princípio dela. Mas como eu só estou olhando um perfil longitudinal, as minhas curvas de nível saem um pouco mais assim, fica um pouco mais abstrato aqui, né? E por fim, você teria, por exemplo, ali a 589, que seria mais uma outra curva de nível que você poderia desenhar. Basicamente, pensando aí em princípio de curva de nível, como a gente pensa uma curva de nível, esse daqui é a forma mais simples, ou simples, né? Mais simplória aí, de como pensar aí um cálculo de curva de nível. Pegar um perfil longitudinal e aí a cada 1 metro nas cotas aqui da altimetria, você ir cortando no seu gráfico e depois plotando essas curvas de nível embaixo. Não é a melhor forma de fazer cálculo de curva de nível, não é a forma correta de fazer exatamente isso, mas ele te diz algumas coisas sobre o seu terreno. Uma das coisas interessantes, tira essas linhas aqui só para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Uma das coisas interessantes é isso daqui, ó, por exemplo. Repare o seguinte, se eu perguntasse para você, essa linha em verde, em comparação a essa linha aqui em vermelho, a linha em verde, o tamanho da linha é maior ou menor que a linha em vermelho? Responde aí para mim no chat, por exemplo. O que você acha? A linha em verde, ela tem uma distância maior ou menor que a linha em vermelho? O que você acha? Ela é maior, né? Então, por exemplo, só para você entender, ó, vou colocar o número das curvas de nível aqui, ó, 586, depois você vai ter aqui em cima, ó, a 587, depois você vai ter aqui do lado, ó, 588, que é essa bolinha aqui, e por fim você teria a outra curva de nível, que seria a 589. Tenho aí 4 curvas de nível, ok? Olha que interessante, ó. A linha em verde, ela é maior do que a linha em vermelho. Isso quer dizer uma coisa. Pelo valor da distância horizontal ser maior, repara o seguinte, a diferença de nível é a subtração entre as curvas. Quanto que dá a diferença de nível entre essa curva de 86 para 87? Quanto que dá essa diferença desse valor? Não é 1 metro? 87, 86? Quer dizer, ele subiu 1 metro? Só que aqui, ó, se você reparar, é 88, 89. Quer dizer, ele também subiu o mesmo metro. Quer dizer que em relação à questão vertical, eles subiram a mesma relação de metro. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos dizer que essa daqui é a linha em verde e esse cara aqui, ó, é a linha em vermelho. Vou fazer ela menorzinha aqui. Tem essas duas linhas, correto? Seriam as duas linhas que você tem ali da sua curva de nível. E essa linha em preto, ela é o meu 1 metro.
1 metro, que tanto vale para a diferença entre uma curva, como diferença para outra curva, entre o 587 e 586 e 588 e 589. Agora, repare, eu vou fazer uma linha em azul. Opa, tem essa linha azul? Deixa eu apagar ela. Vou pegar uma linha maior, sai uma linha feita à mão. Vamos dizer que você tem aqui, ó, essa linha em azul e esta linha e esta linha aqui também em azul. O que acontece aqui, ó? Acontece que esse cara aqui, em relação a esse cara, ele é mais ele tem menos declividade do que esse cara aqui. O que quer dizer isso? Que essa linha em verde é um local menos declivoso do que essa linha em vermelho, é um local mais declivoso, principalmente por essa relação da distância horizontal. Para uma mesma diferença de nível, se eu aproximar essa distância, se eu diminuir essa distância por causa do vermelho, eu aumento a inclinação dessa curva. Quer dizer que essa curva que eu fiz essa linha em azul, ela vai ser maior. Agora, conforme eu aumento a distância horizontal, a curva ela tende a ficar, a inclinação tende a diminuir, e aí você tem um lugar menos declivoso. Isso já me dá uma relação do meu terreno, por exemplo. Aqui me parece ser mais suave o terreno, e aqui parece ser mais declivoso. Isso vai permitir, por exemplo, quando a gente olha para um terreninho que nem esse, dizer que, por exemplo, essa região aqui, ela é mais plana do que essa região aqui do meio, entre o 0,1 e o 0 e o 2. Esse 1 para o 1,5 provavelmente é um lugar mais plano do que esse 1,5 para o 2. Ele é um lugar mais acentuado a declividade nesse ponto. Quer dizer que aqui é mais declivoso. Uma variação muito grande também já te aponta que você provavelmente vai ter que fazer movimentação de terra dentro de um terreno, quando você olha as curvas de nível. Quando tem muita curva de nível num lugar só, porque tem uma diferença de nível muito grande. Então, por exemplo, aqui é muito mais suave o terreno do que essa região aqui, entre o 1,5 e o 2. Quer dizer que aqui a declividade ela é maior. Beleza? A curva de nível, então, ela nos dá essa relação muito de como que é o comportamento do terreno. Isso tudo só falando do perfil longitudinal. É uma variável que mostra bastante um comportamento de como que é o nosso terreno. É uma coisa bem interessante de trabalhar, né? Quando você tem as curvas de nível bem definidas, você sabe como mexer naquele local, como que eu vou ter que fazer, se eu quero fazer um patamar, se eu quero abaixar aquele terreno, se eu quero deixar ele mais inclinadinho, eu preciso de uma certa drenagem, tudo isso vai sair desses valores planialtimétricos, desses produtos aqui que a gente está conversando. Ok? Tranquilo em relação ao perfil longitudinal, gente? Beleza? Vou continuar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o áudio ou mandar no chat aí. Bem, existe um outro tipo de perfil, que é o perfil transversal. O perfil transversal, ele é como se eu pensasse assim, ó. Aqui vai ficar um pouco mais didático para você. Pensa no terreno que a gente estava mexendo aqui, do verdinho para o vermelho. Essa linha em preto é o meu perfil. Esse cara aqui é o perfil longitudinal. Quer dizer, ele é o perfil relacionado aí com o traçado do meu levantamento. Agora, o perfil transversal, eu vou fazer ele de azul aqui. É como se eu chegasse nesse ponto aqui e agora traçasse... Cara, de novo, ó. Peguei aqui a linha errada. Deixa eu ver se consigo pegar. Aí. É como se eu pegasse aqui essa relação e agora traçasse algo nesse sentido. Ó. Traço um perfil nesse sentido, depois eu traço um perfil nesse sentido, depois eu traço um perfil nesse sentido. É como se eu pegasse o plano do perfil longitudinal e agora em cada ponto cotado eu vou fazendo uma fatia agora num outro sentido de perfil. Cada um desses perfis aqui, cada uma dessas linhas que eu desenhei em azul, são os nossos perfis transversais. Transversais. Essas linhas em azul, então, elas representam para nós os perfis transversais, tanto essa linha, como essa linha aqui, são perfis transversais. Agora você vai ter que ter um pouquinho de abstração do que eu vou falar.
pensa que você está parado num determinado local e você está olhando um terreno. E esse terreno, você está num lugar mais baixo para um lugar mais alto. Quando você olha para esse terreno, a linha que está na sua frente é o perfil longitudinal. Aí vamos dizer que você andou 1 metro, você foi e caminhou 1 metro. Você subiu um pouquinho no terreno porque, teoricamente, esse terreno sobe. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar um tanto de distância para a sua direita, por isso que é LD, e um tanto da sua distância para a sua esquerda, por isso que é LE. É o lado direito e o lado esquerdo. E aí você vai fazer um levantamento de novo. Você vai olhar para essa direita e vai fazer de novo um levantamento, por exemplo, com um nível geométrico. Então, você vai traçar aqui para a sua direita um nível. De novo, você vai olhar para a sua esquerda e vai traçar um terreno. E é interessante o seguinte, se você olhar para essa direita e aqui for mais alto, a sua esquerda pode ser mais alto, pode ser mais baixo, mas o que você está vendo aqui? O comportamento, vai ser ótimo a imagem, né? O comportamento do seu terreno. Como é que ele está relacionando, né? Eu tenho essa linha do perfil longitudinal, agora esse terreno, ele sobe mais para um lado, ele desce mais para o outro, e para o próximo ponto? Será que ele vai começando a subir, ficando mais igual? O perfil transversal, ele te dá um pouco da forma de comportamento que esse terreno tem. Ele a gente utiliza também para fazer cálculo, tanto para a estrada, como, por exemplo, para terraplanagem, para fazer os cálculos. A gente usa para N coisas, na verdade, para transversal, né? Mas, basicamente, se a gente fosse pegar aí 2 usos mais clássicos, seria para isso. Tanto para a estrada, como, por exemplo, para cálculo de terraplanagem. Saber o quanto que eu vou ter que tirar e colocar terra para cada um desses pontos cotados. O perfil transversal é bem interessante por causa disso, porque ele vai te mostrar agora o comportamento no sentido, vamos dizer assim, perpendicular ao perfil longitudinal, 90 graus com ele. Ele vai olhar para a direita e vai olhar para a esquerda. Essas linhas em vermelho que está nesse desenho, seria essa representação de como que está esse perfil para um lado e como que está esse terreno para o lado direito, por exemplo, e depois como que está esse terreno para o lado esquerdo. Como é que está se comportando os valores de cota? Esses 52, 50 são valores altimétricos. Esse 30, 20, 10, 0 aqui embaixo é a distância horizontal. É o quanto que eu caminhei agora para a direita e o quanto que eu caminhei agora para a esquerda, mas sempre em relação ao meu perfil longitudinal que está aqui na minha linha do levantamento. Isso é o que nós chamamos de perfil transversal. É o perfil aí que a gente usa para olhar os lados do perfil longitudinal. Para ficar um pouquinho mais didático, para você entender um pouquinho melhor, é como a gente pensar, por exemplo, num rio. Sai um pouco da topografia, mas é para você entender aqui o que é o transversal. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse desenho maior seria o meu perfil longitudinal. Aí vamos dizer que você vem aqui nesse ponto aqui e faz um corte no seu terreno. O que você está vendo aqui, ó? Isso que você está vendo aqui, essa imagem, é o perfil transversal. É como se eu cortasse agora e olhasse o meu terreno de frente. Eu tenho o perfil longitudinal, mas agora eu estou olhando ele de frente. E aí ele tem um comportamento. Como que está esse perfil longitudinal? No meu terreno eu posso pensar dessa forma, né? Aqui é para um exemplo para rio. Aqui também, ó, eu tenho de novo meu perfil transversal. É só para você enxergar aí a relação do terreno. Beleza, gente? Então, o perfil transversal, ele é interessante porque ele nos ajuda a calcular alguns valores de cota que nós utilizamos para algumas outras operações, principalmente, por exemplo, para terraplanagem. Ok? Tá faltando 2 minutos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação aqui, vou fechar e vou abrir de novo para a gente ganhar 40 minutos novamente. Beleza? E aí a gente termina aqui a nossa parte de introdução à planealtimetria, falando sobre curva de nível e as características dela e falar um pouquinho de declividade também. Fechou? Eu vou parar aqui, vou parar de compartilhar. Voltem no mesmo link, beleza? E aí a gente vai terminar a nossa aula aí para a gente terminar de conversar o nosso assunto. Vou fechar aqui.